Declaro aberta a 28ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Terceira sessão legislativa ordinária, 50ª legislatura, 55ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 46 de 2017 desta comissão, de nossa autoria e de outros, para debater a reforma trabalhista. E na abertura nós teremos uma apresentação, enquanto chegam todos os nossos convidados para debater a reforma trabalhista, sobre a reforma da Previdência. Está aqui o autor de quem fez todo esse trabalho, junto com a Fonacat, né? Macon Sindical e Fonacat. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar, com comentários ou perguntas, pode fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br e-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Antes de iniciarmos, porque teremos aqui, com a participação do movimento social, um debate, né, Arthur, sobre as nossas preocupações em relação à reforma trabalhista. O próprio relator havia dito na semana passada, e eu liguei para ele para confirmar, que ele estava tirando da pauta a reforma trabalhista. Até fui à tribuna do Senado e me dirigi também ao relator da reforma da Previdência na Câmara, para que ele seguisse o mesmo exemplo e também retirasse de pauta mediante a crise. Nós temos aí numa situação em que o presidente está ladeira abaixo. Pelo menos a voz corrente internamente aqui no Congresso e na sociedade, que no início de abril, no máximo, ele estará afastado. Bom, isso quem vai decidir, pelos 3 caminhos possíveis: ou ele renuncia, ou há 9 pedidos de impeachment, agora com o da OAB, ou o Tribunal Superior Eleitoral, no dia 6, poderá, bom vê-los aqui, poderá também afastá-los, afastar o atual presidente. A situação é gravíssima, é uma crise que está levando a uma situação cada vez mais degradante da própria economia. O desemprego aumenta, os investidores a nível internacional olham com total desconfiança para o Brasil, está tudo parado, ninguém está investindo, para esperar o final da crise. As denúncias que surgem todos os dias são da maior gravidade, e por isso eu sou um daqueles que entende que o debate sobre todos os temas, enfim, reforma tributária, trabalhista, previdenciária, reforma política eleitoral, tudo deve acontecer. Mas votar numa situação dessa, com um presidente sendo investigado e denunciado todos os dias, e denúncias gravíssimas, de mala de dinheiro, pelo menos foi o que eu vi nesses últimos dias, correndo para todo lado, e 1 milhão no bolso para cá, e 14 para lá, enfim. Em qualquer país sério do mundo, o Congresso seria parado e tomado as providências, mediante essa situação. Esperamos que aqui no Brasil também aconteça isso. O país está sangrando. Não pode uma pessoa ficar agarrada no cargo, em prejuízo de 200 milhões de brasileiros. Eu tenho dito e repito, se for a saída, uma renúncia coletiva, eu sou até favorável que a gente também renuncie. Por que não? O Congresso renuncia e antecipa as eleições para esse ano. E vamos todos para as urnas. Cada um apresente o seu candidato e vamos para as urnas para eleger um novo Congresso e um presidente e vice que tenha o respaldo popular, porque esse, inegavelmente, não tem. Todos nós sabemos disso. Não tem. Não tem. A situação dele é, de fato, gravíssima.
não resistirá com certeza absoluta ao movimento das ruas, mas muitos dizem, domingo não foi, mas domingo é só uma esquenta, o movimento é o dia 24, o movimento sindical fez correto, foi apenas um movimento para ir preparando a grande atividade que o movimento social, sindical e todos aqueles que são, eu diria, do bem, não estou nem aqui falando em quem foi favorável ao impeachment e contra o impeachment, o povo brasileiro todo se uniu contra, tanto que não chega hoje a 4% o apoio que ele tem em qualquer pesquisa que for feita nesse país. O Congresso, a sua base já está dividida, e na própria sociedade, inclusive a mídia, que o apoiou de forma, eu diria, quase que total durante o início, mas chegando nesse patamar que chegou, de desmando e corrupção, também está se retirando e chamando já que tem que haver uma saída política. Por isso que o momento é esse. O momento não é de se acovardar, é de ter coragem de enfrentar esse debate. Repito, se agarrar no cargo, que nem a gente conhecia no interior, quando tomava banho em rio, da tal de chamichunga, né? Aquele bicho que gruda para tirar o sangue, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. A saída é nós todos termos a grandeza política de caminharmos para o novo momento e permitir que o povo brasileiro... Olha, ontem eu estava presidindo uma sessão, e vocês estavam lá, na CPI da Previdência, não dava para ler o que o povo mandava. Não li. Eu digo, não vou ler. Podia ler, né? Estava presidindo, podia ler. Não li. Páginas e páginas chamando o Executivo e o Legislativo, principalmente. Sobrava até para o Judiciário, mas o Executivo e o Legislativo, de tudo que vocês imaginarem na cabeça de vocês, de ruim. Que eu não vou repetir aqui, tem respeito aos nossos telespectadores, a que estão nos ouvindo e assistindo pela TV Senado e pela Agência Senado. Então, nesse momento, é preciso coragem, ter um senso de justiça, não ficar pegado em cargo e nós caminharmos para uma solução política, e essa solução vai ser dada aqui no Congresso. Eu só espero que o Congresso não vote, principalmente, essas reformas, né? Principalmente essas reformas. Alguém pode chegar lá, mas tem esse projeto aqui que é importante para o país, bom, vamos analisar. Agora, essas duas reformas não podem ser votadas. Mas eu quero aqui iniciar os trabalhos passando a palavra para o Rudinei, que me procurou ontem. O Rudinei fala aqui pela Unacol, né? Unacom, e o Braulio, que fez um belo trabalho, ele também que representa a Unacom, sobre a Previdência. Eles pediram para apresentar na abertura. Como eu abri uns minutos antes e fiz uma rápida análise do momento que estamos passando, eu queria que eles já apresentassem esse trabalho sobre a Previdência, que vai nessa linha daquilo que nós todos defendemos, que essa reforma, como está, não pode passar, ela tem que sair de pauta e deixar que o novo presidente eleito possa, então, discutir com a gente o que quiser em todo tipo de reforma. Quem é que fala? Rudinei Marques, presidente da Unacom. Unacom Sindical. Bom dia, senador Paim, bom dia, Braulio, bom dia, senhores e senhoras. É com muita satisfação que estamos aqui. Para o lançamento desse estudo sobre a Previdência, excluir para crescer ou crescer como inclusão. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós estamos, senador Paim, há 5 meses nessa batalha. A reforma foi encaminhada, a PEC foi encaminhada para a Câmara no dia 6 de dezembro. No dia 13, o Fórum das Carreiras do Estado fez a primeira reunião, dia 13 de dezembro. E desde então temos trabalhado com o tema dia e noite, né, produzindo estudos técnicos, né, para fomentar aí a resistência dos trabalhadores em todo o país, participação de audiências públicas,
mobilizações populares. Estivemos nas ruas no dia 15 de março, dia 28 de abril, e estamos programando, e fica aqui já o convite, para amanhã. Amanhã teremos um grande ato na Esplanada, que inicialmente foi concebido como uma reforma, uma resistência, uma luta contra as reformas em curso, mas é claro que a conjuntura se impôs, e amanhã aquilo que seria primordialmente uma luta contra as reformas, né, se converte numa luta pela democracia e pelo Estado de Direito. Então, desde já fica o convite para que todos, né, os trabalhadores estejam presentes na Esplanada, os estudantes, as donas de casa, enfim, todos aqueles que puderem, que nos acompanhem na Esplanada amanhã a partir das 10 da manhã. Temos um grande ato de cidadania. Bom, sobre o estudo do Braulio, ele próprio vai poder falar um pouco mais, né, sobre o tema. Eu teria a dizer pouquíssimas palavras. Dizer que antigamente, né, o campo de estudo sobre a verdade, sobre a realidade, era próprio da filosofia. Com o passar do tempo, e principalmente com a especialização das ciências, esse campo se deslocou e a ciência passou, né, a se arvorar na porta-voz da verdade. E agora, mais recentemente, né, com esse capitalismo voraz que a gente observa ao redor do mundo, a economia pretende ser a portadora da verdade, mas pretende ser de uma forma um pouco não usual para quem investiga. Para mim, só te incomodar, aqui virou o seguinte: se fazer a reforma da Previdência Trabalhista, está tudo resolvido. É piada, né? Por isso que o presidente virou uma piada. Isso. Não, e a economia faz isso de uma forma um tanto quanto profética, né? Não se dá muito ao trabalho, muitas vezes, de investigar. O próprio governo, quando encaminhou a reforma, ele não se deu o trabalho sequer de fazer cálculos atuariais que justificassem o texto encaminhado. Ou seja, listar aí quais as premissas que permitiriam aquelas conclusões como substanciadas no texto da PEC, né? E pelo menos desde Karl Popper nós sabemos que a ciência, ela não, né, existe uma simetria muito grande entre a prova, né, e a possibilidade de derrubar uma teoria científica. Ou seja, por mais que aquela teoria esteja alicerçada, né, em comprovações, sempre existe o risco dela ser ali na frente contestada. Pois bem, o governo encaminhou uma PEC como se fosse a palavra final em termos da verdade sobre a Previdência e tudo mais, e o que nós estamos fazendo aqui, né, e o que o Braulio vai poder expor, é mostrar um outro lado, né, mostrar que, aliás, na contramão do que o governo propõe, mostrar que o país não está quebrado, que existem outras alternativas, enfim. O que ele está fazendo aqui é dando subsídios para nós continuarmos resistindo a essa ofensiva sem precedentes que temos enfrentado bravamente nos últimos meses. Então, com muita satisfação que o NACON Sindical, com o apoio institucional do Fórum das Carreiras do Estado, está aqui hoje com o apoio do senador Paim para lançar Previdência, excluir para crescer ou crescer com inclusão. Muito bem, muito bem. O Dinei Marques, presidente da UNACON Sindical. Para os que estão chegando agora, eu estava esperando que chegassem os outros convidados. Perceba aqui que a maioria já chegou. Nós fizemos, no primeiro momento, o lançamento dessa cartilha, trabalho da UNACON Sindical, Previdência, excluir para crescer ou crescer com inclusão, né? Em seguida, 10 minutos para o Braulio fazer a sua apresentação, aí vamos de imediato fazer o debate sobre a reforma trabalhista,
que, veja, é bom que todos saibam, quem não sabe ainda, que eles pretendem votar hoje. Se deixar, eles votam hoje. Com o discurso, até ontem foi importante, porque alguns líderes de central, o Paulinho me ligou, o Wagner me ligou, o Arthur falou comigo, tinha um encontro lá, não podia ir. Se ia mesmo acontecer, eles não estavam nem acreditando, porque o que era colocado na imprensa que estava fora de pauta. Não, eles querem votar hoje. Então, nós vamos começar aqui o nosso debate e mais tarde vamos participar todos também, porque a votação está prevista lá pelo meio-dia ou pela tarde. Eles estão prevendo. Se depender de nós, eles não votam, nem leem esse relatório. É um absurdo, até porque eles deram a palavra. No primeiro momento que eu liguei para o Diese, para centrais, para a Intersindical, para todo mundo que eu liguei, digo, olha, saiu de pauta. Vou, inclusive, falar na tribuna e falei, dizendo que o relator, o senador Ricardo Ferraz, falou para mim, seria um absurdo votar e discutir a matéria nesse clima. Agora, debater, podemos debater o ano todo, nunca nos negamos a debater. E, de repente, parece que é a história do golpe em cima do golpe, né? Disseram que vão querer votar hoje. Se respeitarem a palavra que deram, não só para mim, que nós falamos para todo o Brasil, da tribuna do Senado, não vota, não vota. Mas vamos lá, Braulio. Em seguida, vamos para a segunda mesa. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao senador Paulo Paim, um exemplo de luta, né, pelos trabalhadores, ao lado dos movimentos sociais, em torno dos direitos, né, dos direitos da população. Gostaria de agradecer também a oportunidade proporcionada, né, pela Unacom Sindical, sindicato dos auditores e técnicos de finanças e controle, né, que são servidores da CGU e da STN, do Tesouro Nacional, cumprimentar o público. Bom, agradecer também a FONACAT, né, o Fórum, né, Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Né. Eu pretendo dar aqui um panorama geral do que está colocado nesse documento, que é um documento que analisa basicamente a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo em dezembro do ano passado ao Congresso e agora modificada na forma do substitutivo aprovado pela comissão especial que trata do assunto na Câmara. Esse documento que os senhores têm em mãos, senhores e senhoras têm em mãos, esse documento ele não seria possível, tem que fazer aqui um agradecimento, esse documento não seria possível sem a existência de uma reflexão já dos movimentos sociais sobre esse assunto. Então, eu gostaria de destacar, nesse sentido, o documento divulgado pela Anfip e pelo DIEESE no início desse ano, Previdência Reformar para Excluir, e um outro documento que eu não posso deixar de citar aqui é o documento do próprio DIEESE, uma nota técnica que o DIEESE lançou em dezembro do ano passado, PEC 287, a minimização da Previdência Pública. Então, esse documento é, digamos, uma contribuição, né, o documento que os senhores e senhoras têm em mãos é uma contribuição na linha desses documentos já produzidos por técnicos do movimento sindical. Bom, no que a gente tentou avançar nesse documento Previdência Excluir para Crescer ou Crescer com Inclusão? Nós temos, da minha avaliação, a gente contribui com 3 pontos principais. A primeira diz respeito a enfatizar o contexto econômico crítico em que se propõe a reforma da Previdência. E esse contexto econômico, que é a maior recessão já registrada na história pelo IBGE. Né? Esse contexto econômico subjacente à reforma, ele é excepcional, é bom que se tenha isso em mente, ele é excepcional, singular, e induz a diagnóstico e projeções equivocadas acerca das despesas e receitas previdenciárias, né? E mais amplamente da Seguridade Social. Né?
Então, o primeiro ponto é esse. Eu vou depois falar com um pouco mais de calma sobre esse contexto, né? Mas é um contexto que afeta fundamentalmente as receitas previdenciárias. É verdade que as despesas da Previdência Social, RPPS, RGPS, cresceram nos últimos anos, na esteira do processo de inclusão social, de elevação do salário mínimo, etc., de incorporação pelo emprego, né, da cidadania. É verdade, esses gastos cresceram, mas não foi um crescimento explosivo, né? E é isso que a gente procura mostrar. A especificidade da conjuntura atual é o colapso das receitas previdenciárias. Essa é a especificidade. Bom, o segundo ponto que a gente procura enfatizar, e aí na linha do que o Rudinei já falou, é que a economia ela é uma ciência social. Há divergências na economia, não existe a teoria econômica. Existem diversas correntes econômicas. E o que o texto procura enfatizar é que os fundamentos teóricos e econômicos subjacentes à reforma, ortodoxos, que a gente pode resumir, né, a partir da tese do ajuste fiscal expansionista, isso está longe de ser consensual entre os economistas, né? Bom, e esses fundamentos ortodoxos, o ajuste fiscal expansionista, ele se traduz no debate político brasileiro num diagnóstico incompleto da crise econômica, incompleto porque não considera, né, só enfatiza a questão da suposta farra fiscal que o país teria experimentado até 2013, 2014, mas desconsidera as mudanças, né, na economia internacional, gravíssimas depois da crise de 2008, desconsidera o próprio ciclo econômico interno de consumo, que começa a arrefecer, né, a partir de 2010, desconsidera a crise política que nós estamos vivendo a partir de 2014. Bom, então é um diagnóstico, essa tese do ajuste fiscal expansionista, o ajuste pelo lado da despesa, que ele vai resolver tudo, né, porque a crise é eminentemente fiscal, né, isso é um diagnóstico incompleto da crise, é uma visão, isso traz também uma visão equivocada do Estado, né, como o Rudinei antecipou, né, o governo, ele, para alguns economistas, ele pode ser igualado a famílias, empresas, a uma dona de casa, a um pai de família. Mas o governo, para outras correntes econômicas, o governo que emite moeda, que tem capacidade de endividamento e que cobra impostos, e que pode declarar guerra a outro país, né, e que tem o monopólio da violência, o governo jamais pode ser considerado economicamente, né, como uma empresa, como uma família, né? Isso significa que o governo tem capacidade, sim, de reação, né, à crise de acumulação do capital, né? Quando os capitalistas, quando os empresários não querem investir, o governo pode e deve investir. Então, essa ideia de que o Estado brasileiro está quebrado, ela não se sustenta teoricamente e não se sustenta com base nos fatos. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. Outro dado pouco comentado é que, a despeito da emergência de déficits primários, claro que os déficits primários surgiram a partir de 2014 por conta da recessão e da queda de receitas, não da explosão de despesas, né? Mas o Brasil, a despeito do surgimento dos déficits primários e do aumento da dívida pública, etc., o Brasil, senhores, tem R$1 trilhão na conta do Tesouro no Banco Central. Isso é 14% do PIB. Como que um governo que está quebrado pode ter 14% do PIB na sua conta no Banco Central? Né? E não tinha 14% do PIB na conta do Banco Central
há 3 anos atrás. Tinha 10% do PIB. Então, mesmo estamos quebrados e o governo continua se endividando, por que nós temos 14% do PIB, né, na conta única? Porque o Tesouro vem se refinanciando com tranquilidade, acima das suas necessidades de financiamento, para pagar os gastos sociais e principalmente os juros da dívida pública, mas o governo se financia além do que precisa e, além disso, vem obtendo, por conta das reservas internacionais, lucros na sua relação com o Banco Central, né? Como, aliás, o Banco Central agora... Tem mais 5 minutos, depois nós temos mais 4 mesas aqui hoje. O Banco Central, essa crise, por exemplo, agora que se desencadeou, política, o dólar foi de 3,20 para 3,80, isso vai aumentar o resultado positivo do Banco Central, porque o Banco Central, né, ele detém ativos denominados em dólar, e se o preço do dólar aumenta, né, o Banco Central lucra e isso é transferido para o Tesouro. Então, que governo quebrado é esse? Né? E, por fim, a tese do ajuste fiscal expansionista, ela se traduz na ideia de que só há um caminho para superar a crise, reduzir despesas, né? E não é isso que a gente observa desde a virada da política econômica no final de 2014. É bom que se diga, quer dizer, a maior recessão da história recente brasileira, ela coincide com a opção política, isso foi uma opção política, foi uma escolha pelo ajuste fiscal, né? E a recuperação ainda é uma miragem hoje. Bom, e o terceiro ponto que... Então, a primeira contribuição desse documento é enfatizar o contexto econômico singular no qual nós estamos vivendo. O segundo é tentar desmistificar essa ideia de que só há uma economia e só há um caminho. E que o governo é uma empresa, o governo é igual a dona de casa, o pai de família. Não é. O governo pode mais, né? E o governo se ajusta quando a economia cresce, né? Porque gera emprego, porque aumenta a receita. É dessa forma que as finanças públicas se ajustam. E no momento de crise, quando o setor privado não quer investir, porque não pode, por causa do desemprego, porque não tem demanda, é o governo que deve atuar decididamente. Bom, e a terceira questão que a gente avança é já uma análise mais detalhada do substitutivo, que foi aprovado na Câmara no início desse mês. O meu tempo está se esgotando. Eu gostaria, então, para concluir, falar especificamente do substitutivo da proposta original do governo. A proposta original do governo, dentro dessa linha do ajuste fiscal, que pelo lado das despesas, ela fundamentalmente se concentra em 2 pontos: redução do valor dos benefícios e regras de acesso ao sistema previdenciário que dificultam esse acesso. No fim de contas, principalmente, eu destacaria 3 pontos do substitutivo. A reforma foi abrandada já na Câmara, né? Ela já foi abrandada, coisas como desvincular o salário mínimo do BPC, dos benefícios assistenciais. Isso estava na proposta original, não prosperou, felizmente, né? Agora, o substitutivo, eu destacaria ainda 3 pontos muito complicados que acentuam a exclusão previdenciária. Primeiro, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e a necessidade de, junto da idade mínima, o trabalhador e a trabalhadora contribuírem 25 anos. Isso proporcionará uma exclusão previdenciária que alguns já têm estimado em cerca de 40%. Isso para o benefício mínimo, para as pessoas entenderem em casa. Se quiser o princípio da integralidade, na original é 49 anos, e nessa atual remendada
ainda vem para 40. Porque eles deram agora para falar em 25, que confunde a população, achando que baixou para 25. Por isso que eu fiz só fazer esse destaque. 25 é ter o direito mínimo ali assegurado para você se movimentar dentro do sistema. Agora, qual é o sonho de todos nós? Se apresentar com o princípio da integralidade do seu salário, né? Seja 2.000, 3.000, seja 4.000, 5.000 ou 5.500, que é o teto. Agora eles vendem. Eu vi porque a Previdência aqui é só uma introdução. Eu vi uma grande, em tese, apresentadora vendendo isso na TV. Eles estão reclamando, o que quer? 25 anos vai poder se aposentar, e pagou ali. Dando a impressão que com 25 anos você teria direito. Eu digo, bom, vai ficar melhor do que a nossa, que era 85, 95, de propor para ela, então tudo bem, não precisa fazer reforma nenhuma, que daí vocês vão quebrar mesmo a Previdência. Querer que todo mundo se aposente com o salário integral aos 25. Mas veja que ponto eles chegam na mentira para a confusão. Mas vai lá, porque o teu tempo é pouco e eu estou te atrapalhando aí. Tudo bem, senador. À vontade. Bom, para concluir, então, eu queria destacar 3 pontos na nossa avaliação que vão na direção de ampliar a exclusão previdenciária. O primeiro são os 25 anos mínimos, né, para se aposentar. Só para os senhores terem uma ideia, em 2015, 25% dos trabalhadores não conseguiram contribuir com 6 meses da Previdência. Não, acima de 6 meses. Por ano. No ano de 2015, claro. 25% dos trabalhadores não conseguiram contribuir acima de 6 meses para a Previdência. Então, esse terrível. O segundo ponto que exclui fortemente é a questão da contribuição individual para a Previdência Rural, para o Segurado Especial Rural. Aí ficou em 15 anos, como é atualmente, mas hoje não é uma contribuição individual. É o talão de notas da família. É o talão de notas da família, e muitas vezes o agricultor familiar ele não está inserido no mercado de forma a proporcionar uma renda mensal no mercado para ele. Ele não vai contribuir, não vai chegar lá. E o terceiro ponto é o aumento da idade mínima para o PPC, de 65 anos atualmente para 68 em 2024. Bom, o meu tempo já se esgotou. A gente aqui também avança uma série de propostas na contramão do que está organizando essa reforma, que é dificultar o acesso e reduzir os benefícios. Essa é a síntese da reforma. E o Brasil precisa disso. O Brasil, uma economia com dotação de recursos naturais incríveis. Nós estamos vivendo, gente, o bônus demográfico. É o contrário. Não tem caos. Só em 2049, a razão de dependência entre as pessoas ocupadas e crianças e idosos vai igualar de 2000. Nós estamos vivendo bônus demográfico. Nós temos uma estrutura produtiva diversificada. Então, dizer que o Brasil não pode arcar com uma aposentadoria de R$ 1.350, essa é a média da aposentadoria do RGPS. E a média dos benefícios do RGPS por mês é R$ 1.150. Este país não pode proporcionar isso à sua população? Bom, eu fico por aqui. Muito bem, muito bem. Doutor Braulio Santiago Cerqueira, que apresentou hoje aqui para nós, enquanto chegavam todos os nossos convidados, essa bela contribuição, Previdência, excluir para crescer ou crescer com inclusão. Agradeço o Rudinei e o doutor Braulio, com uma salva de palmas os dois. E vamos